Atos 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos milagres e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar. Ó Pai, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença e te pedimos, Senhor, a Tua ajuda do Teu Espírito Santo para esse momento em que temos a Tua palavra aberta diante de nós. Precisamos, Senhor, muito que o Teu Espírito Santo traga a iluminação das palavras que serão ditas e compartilhadas, Senhor. Nós precisamos muito mais do que uma exposição bíblica. Nós precisamos muito mais do que um entendimento intelectual. Como nosso irmão orou no começo da reunião, fazemos esse pedido mais uma vez a Ti, Senhor. Prepara o nosso coração para receber a Tua palavra, porque sabemos que esse é um momento tão importante para nós, um momento em que nós nos assentamos diante do Senhor, porque é o Senhor quem falará conosco. São as Tuas palavras que realmente têm importância para nós. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso profeta. O Senhor é o nosso rei. O Senhor é tudo para nós que precisamos, Senhor. Senhor, nós pedimos que esse momento seja rico da Tua presença, porque nós não queremos de maneira nenhuma, Senhor, perder um tempo tão precioso diante de Ti. Desperta-nos, que a Tua palavra possa realmente nos encorajar, nos consolar, nos exortar, nos incomodar, e que haja em nós resposta para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho compartilhado com os irmãos já há algum tempo um encargo do meu coração, que tem sido sobre o nosso chamamento em Cristo Jesus, a nossa vocação em Cristo Jesus. E eu tenho dito aos irmãos que o nosso chamamento, fomos salvos, é para o Senhor, para que Ele seja o primeiro em nossas vidas, para que Ele tenha o lugar que lhe é devido. Como disse o apóstolo Paulo em Colossenses, que Ele tenha a primazia, que Ele tenha a preeminência nas nossas vidas. Esse tem sido o desejo do meu coração, esse tem sido os motivos da minha oração para a minha vida, e também o desejo do meu coração para os irmãos, para que nós possamos realmente ganhar uma realidade de vida aonde o Senhor é o centro. Essa é a palavra que eu gostaria de destacar. Estava lendo um livro de um irmão esses dias, ainda estou lendo,
Ele disse que foi o irmão White quem cunhou uma expressão que é muito usada no nosso meio e que quero usá-la hoje. A expressão, a centralidade de Cristo. Esse irmão disse que foi White quem usou essa expressão pela primeira vez. Não sei se isso corresponde, mas ela é uma expressão muito importante, porque ela fala exatamente do nosso chamamento, de que Cristo seja o primeiro em nossas vidas, de que nós fomos salvos para isso, e de que todo o trabalho do Espírito Santo é esse. A obra-prima do Espírito Santo em nossa vida é essa: revelar e nos levar à centralidade de Cristo. Todo o empenho do Senhor, através do Espírito Santo, é esse, irmão. Centralizar Cristo em nossa vida, primeiramente. Centralizar Cristo no nosso casamento. Centralizar é que Ele seja o centro, tá? Que Ele seja o primeiro. Centralizar Cristo dentro da nossa casa e centralizar Cristo no nosso reunir. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Então, esse tem sido o peso no meu coração. E eu gostaria de, antes de nós tocarmos esse texto, vamos deixar mais para o final, eu gostaria que nós lêssemos alguns textos que falam desse chamamento para a nossa vida. O primeiro texto que eu gostaria que os irmãos abrissem é Tito, capítulo 2. E vamos destacar ali essa verdade de Cristo como sendo o centro da nossa vida. Tito 2. Versículo 13 e 14. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, que é o nosso Salvador, Cristo Jesus. 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar. Agora, presta atenção, aqui está o ponto, o motivo que você foi salvo. O motivo que eu fui salvo, o motivo da nossa salvação, para si mesmo, em primeiro lugar. Depois, um povo exclusivamente seu, e por fim, zeloso de boas obras. A ordem não poderia ser melhor, não é? Porque o Senhor Jesus Cristo, Paulo está dizendo, Ele se entregou por nós naquela cruz. Como nós cantamos, nunca saberei o preço que foi pago ali. De fato, nós nunca vamos saber totalmente o que aconteceu naquela cruz. A Bíblia diz que o preço foi um preço de sangue, né? O nosso Senhor derramou o seu sangue por nós naquela cruz. Mas tudo que está envolvido ali, nós não temos como avaliar, né? Em especial, aquele momento, daquele preço, quando ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, quando ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Nós realmente não temos como chegar em tudo aquilo ali, porque é algo muito profundo, quando nosso Senhor experimentou a morte, naquele momento. E então, por causa daquela entrega ali, aquela parábola de Lucas 11, ele vai entrar na casa do valente, ele amarra o valente, e ele tira do valente, como o Senhor mesmo diz, os seus bens que ele guardava com segurança. Na verdade, não eram seus, né? Porque ele é um ladrão. Ele usurpou aqueles bens. Bens não são coisas, bens são pessoas que estavam cativas dele, que eram presas dele. Nós. Todo ser humano é escravo do diabo antes da libertação do Senhor. E o Senhor entra ali por causa daquela morte, da sua entrega, do seu preço, porque ele pagou o preço. Ele tira esses cativos que ele mesmo quis, e agora ele vai dar uma vocação para essas pessoas.
Ele vai dar um propósito para essas pessoas. E aqui está o ponto, irmão. Ele nos salvou para Ele mesmo. Ele te salvou e Ele me salvou para Ele mesmo. Em primeiro lugar, é para Ele. Não é para nada mais. É para Ele. E aí Paulo coloca assim, para que esse povo fosse exclusivamente seu. Essa palavra exclusivamente também pode ser traduzida como totalmente seu, completamente seu, absolutamente seu, inteiramente seu, essencialmente seu. Cabe tudo aí. Rico, não é? Um povo que gira, também cabe no original, gira em torno de um centro. Ele como sendo o centro e esse povo girando em torno dele, que é o que Paulo fala no livro de Efésios. Então, esse povo, que é para ele, que é totalmente para ele, esse povo, se ganhar essa realidade, vai viver como ele viveu. Porque essa expressão aqui, no final, zeloso de boas obras, é a vida dele. O nosso Senhor foi um homem zeloso de boas obras. O nosso Senhor foi um homem que viveu assim, andou assim, por toda a parte, fazendo o bem. Então, a consequência dessa vida com o Senhor, quando Ele é o centro, quando Ele é o primeiro, quando nós vamos ganhando essa realidade de sermos totalmente para Ele, então, somente assim, irmão, nós podemos ser um povo zeloso de boas obras. E para a gente ganhar tempo, se você parar para pensar, essa mesma estrutura está no livro de Efésios. Efésios poderia ser estudado de muitas maneiras, mas uma maneira é seguindo essa ordem aqui. Porque se você observar no livro de Efésios, no capítulo 1, Paulo diz ali, naquelas riquezas, que o Senhor, em amor, nos salvou e nos predestinou, aí tem a ver com a vocação, e ele diz assim lá, e nos predestinou, lembra que diz? Para que fomos predestinados? Abre lá, né? Pra você lembrar, né? É importante. Importante você ver para que você foi predestinado. Você não foi predestinado para o céu. Ninguém foi predestinado para o céu. Nós somos predestinados para outra coisa. Né? Respeitamos os irmãos que dizem isso, mas nós não acreditamos assim. Para que nós fomos predestinados? Olha lá. Efésios 1, 5. Predestinados para quê? Para Ele, irmão. Nós fomos vocacionados para Ele. Não é para nada mais, é para Ele. O que é vocação? Vocação é o propósito da nossa vida. Você, irmão, foi salvo para Ele. Você não foi salvo para ser um bom pai. Você não foi salvo para ser um bom esposo. Você não foi salvo para ser um bom trabalhador. Tudo isso, irmão, vai ser uma consequência real, com realidade espiritual e não religiosa, se você for para Ele. Se a tua vida for centrada nele. Irmão, então nós vamos experimentar a outra parte, amadurecimento, adoção de filhos. Vamos crescendo, crescendo e vamos nos tornando, porque, como eu disse para os irmãos naquelas 5 mensagens, se nós vivemos uma vida com o Senhor, nós somos transformados através dessa relação com o nosso Senhor. Nós vamos nos tornando parecidos com o nosso Senhor. E se você olhar, continuar, Paulo abre um parênteses para uma oração tão importante, que está aqui a partir do versículo 17, quando ele ora por revelação. Por quê? Porque senão fica só palavras e mais palavras. E se ficar só em palavras, não muda nada. Mas quem dera, irmão, usando uma expressão do Antigo Testamento, Oxalá, os profetas usavam essa expressão, Oxalá, que nós saiamos da reunião e durante a semana dobremos os nossos joelhos e falamos ao Senhor, Senhor, eu quero ser para o Senhor. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida.
eu quero deixar de ser um homem e uma mulher religiosa. Madame Guyon disse muito bem. Ela disse assim: quando um homem e uma mulher cristão perdem essa verdade, eles se transformam em duas coisas. Ou eles viram religiosos, ou eles viram teólogos. Irmão, se você perder isso aqui, se você não estiver vivendo essa verdade, crescendo nessa verdade, você vai virar ou um religioso com capa de espiritualidade, ou um teólogo, alguém que vai ensinar muito bem essas coisas. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos realidade espiritual. E aí Paulo vai dizer, no capítulo 2, o irmão pode confirmar aí, capítulo 2, versículo 10, ele vai dizer que o Senhor nos salvou, e ele tem um propósito nessa salvação. Que nós fomos criados, onde fomos criados? Na sua cruz, na sua entrega, porque ele fala isso aqui. Para quê? 2:10. Criados em Cristo Jesus, nós somos criados na cruz, por ele. Para quê, irmãos? Para as boas obras. E ele fala assim, para que andemos nessas boas obras, e para que você não perca de vista a verdade, e ache que boas obras é ficar ajudando pobre. Desculpa, irmão, a franqueza, mas nós precisamos ser francos. Porque nós confundimos tudo. Nós confundimos tudo. Nós somos pessoas realmente que confundimos tudo. Sim, podemos ajudar os pobres, os mais carentes, podemos. Mas as boas obras que a Bíblia fala, aqui não está falando disso. Está falando de algo muito mais superior. Porque se nós ganharmos essa realidade de sermos um povo zeloso de boas obras, nós vamos sim nos atentar para os mais carentes. Mas nós não fomos chamados em Cristo Jesus, nós não fomos salvos em Cristo Jesus para ajudar os pobres. O Senhor mesmo disse assim, os pobres sempre tereis no meio de vós, mas eu nem sempre. Então nós somos chamados para Ele, para crescermos numa realidade com Ele, para sermos libertos de nós mesmos. E então, andarmos em boas obras. Quais são as boas obras? A partir do capítulo 4, ele nos dá o que são as boas obras. Dá uma olhadinha lá. Ele vai falar o que são essas boas obras. 4:1. O que é esse povo zeloso de boas obras? A partir do capítulo 4, ele nos diz. Aí você pode acompanhar. Ele vai dizer, eu, Paulo, rogo esse irmão que viveu isso. Ele pregou essas verdades, ele viveu isso. Porque ele mesmo disse, em nada considero, como nós temos enfatizado esse versículo tão maravilhoso, e precisamos nos lembrar dele sempre, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, porque Paulo compreendeu isso, irmão. Paulo compreendeu por revelação que ele foi salvo. Há um preço que foi pago naquela cruz muito alto por ele. Um sangue foi derramado por ele, o sangue do próprio Filho de Deus. O nosso apóstolo e sumo sacerdote, como nós ouvimos hoje pela manhã, não é? Esse sangue que foi derramado foi para comprá-lo. E ele então ganhou uma visão muito claramente. A visão dele era, agora eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu pertenço a esse Senhor. Eu vivo para esse Senhor. Eu corro atrás das coisas desse Senhor. E isso não é só para o Paulo. Essa é uma realidade para todos nós. Ele diz, eu rogo porque eu vivo isso. Eu, o prisioneiro do Senhor, que vocês, nós, os cristãos, andem de modo digno, palavra importante, balanceado, palavra quer dizer harmônico, que andem de modo harmônico, porque nós não somos harmônicos, nós somos, qual seria a palavra contrária de harmônico? Desarmônico? Desajustados, esses somos nós. Mas isso é uma outra palavra. Dissoantes. Dissonantes. Esses somos nós. Não tem nada de harmonia. Somos totalmente dissonantes. Mas Paulo diz, nós temos um andar. Se nós estamos vivendo para Ele, irmão, e crescendo nessa verdade, nós vamos andar, sabe como? Em toda humildade e mansidão. Uma das coisas que o Senhor tem falado comigo, só vou passar rapidamente, compartilhar com os irmãos. O Senhor tem falado muito ao meu coração. Eu te chamei, eu te salvei para ser um jumento
para que eu possa montar em você. Ah, irmão, que verdade que tem me libertado. Porque é uma tristeza quando o jumento quer ser um filósofo. É uma tristeza quando o jumento quer aparecer mais do que o seu Senhor. E como eu vivi assim, por anos na minha vida. Mansidão e humildade, sabe o que quer dizer isso? Vamos traduzir isso? Um jumentinho que não é mais empacado, mas que é amansado. E que o Senhor pode subir e pode governar ele. Por aqui, jumentinho. Agora por aqui, jumento. Mas nós não gostamos de ser chamados de jumentos, né, irmão? Não gostamos, não. Ofende o nosso orgulho, porque tudo que a gente não quer ser é jumento. Mas é tão bom ser um jumentinho, para que o Senhor possa sentar em cima, não só o Senhor, porque o jumento é um animal de carga, você sabia disso? E aqui ele diz assim, que esse andar digno é um andar de suporte. Suporte para quem? Para os nossos irmãos, os irmãos imaturos. Tem que encontrar nos irmãos maduros, os jumentos mais amansados, um lugar para dizer, sobe, vou te levar. Você está com dificuldade, né? Quem de nós está querendo viver essa vida? Nossa, será que nós, por nós mesmos, queremos? Não. Se nós não ganharmos a centralidade de Cristo, nós não vamos viver essas verdades, irmãos. Nós não vamos viver em unidade, como ele está dizendo aqui. Porque se nós não somos centrados em Cristo, nós não somos unidos com ninguém. Nós somos unidos com a gente, nós somos unidos com o nosso cônjuge. Aliás, quer resolver muitos dos problemas do casamento? Restaura a sua vida de comunhão com o Senhor. Vai resolver problema no casamento. Porque ajusta. Vai se ajustando com o Senhor, vai se ajustando com o cônjuge e vai se ajustando com os irmãos. Porque aí nós temos um desejo, o nosso desejo é ser unido com os nossos irmãos. Queremos caminhar junto com os nossos irmãos. Por quê? Porque nós estamos vendo o nosso Senhor. E se tem uma coisa que o nosso Senhor prioriza, irmão, no meio do seu povo, é a unidade. O Senhor deseja que o seu povo seja unido, mas para isso, Ele precisa ser o centro. E se você vai lendo, continue lendo, você vai vendo que ele vai falando de um viver tão prático, de casa, de trabalho, de não entristecer o Espírito Santo. Essas são as realidades de um viver para ele. E aí ele termina falando de uma batalha espiritual. Por quê? Sabe por quê? Porque o trabalho do diabo, a obra-prima do diabo, é nos tirar da centralidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Se por um lado o Espírito Santo milita para a gente viver para Ele, centrado nele, totalmente para Ele, o diabo milita para que a gente viva sem essa realidade. Porque ele sabe que quando nós, e é possível, quando nós não vivemos para o Senhor, quando Ele não é o centro de nossas vidas, quando Ele não é realmente nosso Senhor, então nós perdemos. Primeira coisa que nós perdemos, a consagração. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós perdemos, a visão. E a terceira coisa que nós perdemos, o senso de propósito. Você quer ver isso? Quero mostrar para os irmãos essa verdade num texto da Palavra de Deus. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. Abre lá. Mais um texto. Antes de nós fazermos alguns comentários de Atos. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. Guarde essa ordem, irmão. Consagração, visão e propósito de vida. Se nós perdemos o propósito da vida, irmão, nós vamos correr atrás de coisa que não era para correr. E aí, realmente, estaremos bem complicados. Veja lá, 2 Pedro. Versículo... Eu queria destacar esse versículo 10 primeiro. 1:10. Que é sobre o que nós estamos falando. 1:10, ele diz assim: por isso, irmãos, procurai com... Qual é a palavra? Diligência. Diligência. Palavra importante. Tem que ter diligência na vida cristã. Senão, irmão, não vai para lugar nenhum. Diligência.
confirmar com diligência cada vez maior, uma diligência cada vez maior, o quê? A vossa vocação, o que nós estamos falando aqui. E depois a eleição. E ele diz assim: porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Agora, para os irmãos entenderem o que eu falei, volta no versículo 3, porque há um contexto aqui. E vamos passar rapidamente por esse texto, só para você ver o que eu estou falando. Que você foi chamado para algo superior. E que todo o empenho e diligência da sua vida deve estar nisso aqui, e não em ser um bom profissional. Sim, irmão, você pode ser um bom profissional, mas depois disso aqui. E não ser um bom pai. Sim, você precisa ser um bom pai, mas depois disso aqui. Isso aqui tem que vir em primeiro lugar. Não fazer uma excelente aos jovens faculdade. Sim, tem que fazer, mas depois disso aqui. Tem que buscar em primeiro lugar, porque fomos salvos para Ele, não fomos salvos para estas coisas que são secundárias. São tudo secundário isso aí. Tudo. Podemos ter, mas tudo isso é secundário. Mas quando nós não temos a visão correta, uma dessas, vamos colocar aí, uma dessas coisas, uma delas, uma, ou duas, ou três, vamos colocar uma, vai tomar o lugar do nosso Senhor. Vai inevitavelmente, porque a gente não vive sem propósito. E Pedro diz assim, dá uma olhada no versículo 3. Visto que pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas, ou seja, tudo que nós precisamos para ter essa realidade, nós temos. Onde? Nosso irmão falou hoje pela manhã, no Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado, amados irmãos, para que tenhamos essa realidade crescente de vida. Porque há muito, irmão, para nós crescermos. Há muito, muito mesmo. Ele vai dizer assim, que conduzem à vida e à transformação de vida. Vida e piedade. Piedade é transformação de vida, de caráter. E aí ele diz assim, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, como foi dito hoje pela manhã, para mostrar que estamos em unidade, que nos chamou para a sua própria glória. Para que nós somos chamados, irmãos? Para que nós somos salvos? Qual é a nossa vocação? Sua glória. O que é glória? O nosso irmão falou hoje pela manhã. Glória é uma pessoa. Glória é Jesus Cristo. Nós somos chamados para sermos como Ele. E isso só vai acontecer se Ele for o primeiro. Se Ele não for o primeiro, isso não vai acontecer. Se Ele estiver no lugar certo. Se tiver o trabalho, irmão, esquece. Esquece. Vai virar religioso ou teólogo. Vai. Não tem jeito, irmão. Deus não abre mão dos seus princípios. Nós vimos isso na história de Abraão. E agora o Novo Testamento. E as epístolas, especialmente de Paulo, mostram muito bem isso. Se for outra coisa, não vai chegar a isso. E ele diz a glória e a virtude. Por quê? Porque glória é a soma, virtude é o aspecto individual. É como se ele falasse assim, glória, tudo que ele é, a virtude, cada aspecto dele. Amor, paciência, mansidão, tudo que ele é. Toda a sua glória, toda a sua formosura. E aí ele diz assim, olha como é que ele é equilibrado, o Pedro. E ele vai falar assim, como isso vai se dar? Como isso vai acontecer? Veja o equilíbrio que ele coloca. Em primeiro lugar, começa com Deus. Tudo começa com Deus. Graças a Deus por isso, porque se fosse com a gente não daria. Ele diz assim, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Temos tudo, irmão. Só temos que crer no que o Senhor nos deu nas suas promessas. E o justo viverá pela fé. Depois ele diz assim, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Ele nos deu as suas muito preciosas promessas e ele nos deu, pelo seu Espírito, uma natureza divina que tem poder em si para vencer o quê? Nós não precisamos ser um povo vencido pelas paixões desse mundo. Nós podemos vencer as paixões desse mundo. Aleluia, irmão. Glória a Deus por essa tão rica verdade.
que nos alegra tanto o coração. Nós não somos mais escravos desse mundo, desse sistema diabólico, não é? Tudo foi nos dado. Aí ele diz assim, agora é com vocês. Olha só a sequência. Por isso mesmo, qual é o pronome? Vós. Agora é com a gente. Reunindo toda a vossa, de novo, diligência. Como escaparemos nós? Se negligência. Contrário de diligência é negligência. Se formos negligentes, vamos nos tornar como? Corações endurecidos, vamos lembrar rapidinho de Hebreus? Corações endurecidos, porque nossa tarefa é lembrar. Corações endurecidos, segundo, vidas afastadas do Senhor, mesmo se reunindo num local. Terceiro, prática de pecado deliberado, coisa terrível. A pessoa sabe que aquilo é errado, mas ela vai e faz. Isso é um estado avançado de apostasia, irmão. Isso não é vida cristã normal. Sabe que é errado? O Espírito Santo fala assim, não faz, isso é errado. Mas vai e faz. Está precisando dobrar o joelho, irmão, e clamar por misericórdia. E dizer, Senhor, me tira desse estado que eu estou. Um estado avançado. Depois ele diz assim, vai se tornar como Esaú. Como era Esaú? Ele fala, profano. Por que profano? Porque ele considerou as coisas superiores, o quê? Direito de primogenitura. O que é o direito de primogenitura? A nossa vocação. O nosso chamamento, sermos como nosso Senhor. Esaú é o exemplo a nós. O último estágio, se formos negligentes. Onde vamos chegar? Trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Vamos viver assim, irmão. Trocaremos aquilo para o qual fomos chamados por uma coisa inadequada na internet. Trocaremos aquilo para o qual fomos chamados por uma conversa inadequada, por um relacionamento inadequado, por uma promoção que não era para termos, por dinheiro que não era para termos, por negócios que não eram para termos. Trocamos o nosso direito de primogenitura, o nosso chamamento, o nosso tão grande chamamento para o qual nós somos chamados. Porque estamos já num estado extremamente avançado de profanação. O que precisamos fazer? O nosso Deus é tão misericordioso, precisamos dobrar o joelho e falar, Senhor, me traz de volta. Mas nós somos, sabe como? O povo do Antigo Testamento, nós somos iguais a eles. O que eles faziam? O Senhor falava assim, volta. Sabe o que eles falavam? Senhor, voltar do quê? Volta para mim, mas voltar do quê? Está tudo bem? Está tudo certo na minha vida? É muito exagero isso aí. É muito exagerado. Está virando fanático. Já está bitolando, hein? Lá que é muito ser exagerado. Voltar do quê? Está tudo certo. Eu vou todo domingo. Eu tenho até as minhas orações semanais. Aliás, não dou nem tanto problema para Deus, porque nas minhas orações eu nem sou daqueles que pedem, eu só agradeço. Já viu isso? Essa besteira? Já viu essa besteira? Isso é uma besteira, né? A gente ouve isso direto. Né? Não sou muito de pedir, não, eu só agradeço. Uma grande besteira. Amado irmão, nós não fomos chamados para isso. O Senhor fala, volta para mim. Irmão, o Senhor tem batido a porta do nosso coração. O Senhor tem nos chamado. O Senhor tem falado conosco. O que nós precisamos fazer? É nossa responsabilidade, irmão, abrir a porta. Mas não é só abrir a porta, porque o nosso Senhor é tão educado que você abre a porta e ele fica parado na porta. Como que dizendo assim, parado. Como que dizendo, vai convidar para entrar? Se você convidar ele para entrar, ele entra. Se você não convidar, ele volta. Porque ele é educado. E se ele entra, o que você tem que fazer? Você tem que cair aos seus pés. E falar com ele assim, Senhor, fala sinceramente comigo. O que o Senhor pensa da minha vida?
Senhor, fala bem sinceramente o que o Senhor acha das minhas escolhas. Fala bem realmente comigo, Senhor, o que o Senhor pensa da minha casa. O que o Senhor acha da minha relação conjugal, da maneira que eu trato a minha esposa. O que o Senhor acha, Senhor, dos meus filhos. Senhor, fala comigo. Com respeito aos nossos queridos irmãos da área do comportamento. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós temos um Deus que fala conosco. Que se nós perguntamos para Ele o que está errado, Ele vai falar conosco. A gente só tem que ter paciência para esperar Ele. Porque Ele fala no tempo dEle, Ele sabe a hora de falar. Ele vai dizer assim, meu filho, aqui está errado, corrige isso aqui. E isso é para Ele, irmão. Isso é para que Ele seja o centro. Meu filho, sai dessa vida. Meu filho, não tem isso para você. Não é isso que eu quero. Tem algo diferente para você. Essa maneira como você tem falado. Essa maneira como você tem comprado. Esse teu jeito atabalhoado de viver. Não é isso que eu tenho para você. Ele vai falando conosco. Aqui, ó. Aqui, corrige aqui. Porque a gente acha que a gente tem que corrigir as coisas porque a gente vê. Às vezes a gente vê um problema dentro de nossa casa, a gente acha que aquele problema já é para ser corrigido. Não, irmão. Não. Não é assim. Não é assim que nós colocamos em ordem a nossa casa. Temos muito problema dentro de nossas casas? Temos sim. Eu tenho, você também tem. Todos nós temos. E eu já confessei para os irmãos que vivi mais de 10 anos da minha vida de maneira negligente. Graças ao Senhor que Ele me resgatou. Sabe como nós corrigimos? Nós vemos o problema. E nós vamos aos pés do Senhor. E dizemos a Ele, Senhor, eu estou vendo isso aqui. É para mexer? Espero em Ti. E com aquele coração anelante por Ele, para ouvir a voz dEle. Porque Ele é maravilhoso, Ele fala, irmão. Ele usa diversos meios, Ele usa os irmãos, mas nós somos cheios de controle. Por isso que nós somos chatos. Por que nós somos chatos? Porque nós somos cheios de controle, a gente quer controlar. A gente não aguenta ver um problema, a gente não suporta conviver com o problema. Aí a gente vê o problema, a gente quer resolver. Por isso que a gente aumenta o nosso problema. Porque nós não temos condição de resolver. Nós não temos. Eu não sei como resolver o meu problema. Eu sou um jumento, irmão. Graças a Deus que o Senhor tem me ganhado com essa realidade. E que ganhe você. Jumentinho, filho de uma jumenta, como diz lá em Marcos capítulo 11. Não é assim? Oh, Senhor, eu não sei como resolver, eu sou apenas um jumentinho. Sobe, Senhor, para onde nós vamos? Aí Ele vai dizer, vai por aqui. Aí resolve. Mas quando você coloca a tua mão, porque você não consegue esperar, você aumenta o teu problema. E o Senhor deixa, sabe o que o Senhor deixa? Para a gente ver que a gente não consegue resolver. Que a gente só vai aumentando, aquilo só vai aumentando, aumentando e aumentando, aumentando. Para, irmão. Tira a sua mão. O Senhor está dizendo para você, minha irmã, tira a sua mão. Está com problema com o filho? Tira a sua mão, entrega ao Senhor e confia. Para de ficar nos bastidores trabalhando para resolver a situação. Vá para os pés do nosso Senhor Jesus Cristo e diz para Ele, Senhor, olha, é esse o problema. Como é que nós vamos resolver o problema do nosso filho? Como, Senhor? Espero em Ti. Está aqui o problema, Senhor. Temos visto. Como vamos fazer, Senhor? Não sei como resolver. Acho que sei. Eu acho que sei. O Senhor vai dizer, pode ser assim. Ele vai dizer assim, procure o fulano. Quantas vezes pessoas nos procuram e dizem assim, o Senhor mandou vir falar com você. Já aconteceu isso com você? Acontece conosco. O Senhor pediu para vir falar com você. Porque aquela pessoa vai ser usada para falar conosco, dentro daquela realidade que estamos sofrendo. Às vezes é uma mensagem, às vezes é um livro, às vezes é uma palavra, não sei. O Senhor tem as suas maneiras. Às vezes o Senhor usa até numa conversa com uma pessoa na rua, o Senhor acaba usando aquela pessoa, está falando, de repente a pessoa fala alguma coisa, você diz, meu Deus, o Senhor está falando comigo. Não é assim? Nós sabemos que é assim. Isso é confiar no Senhor, isso é esperar no Senhor. Não é que nós não vamos resolver. Vamos, mas do jeito do nosso Senhor. Vamos continuar, o texto não vai dar tempo. O que mais ele diz?
Aí ele vai dizendo o que nós temos que fazer. E associando, e associando, e associando. Várias coisas que ele fala para a gente associar. Virtude ao conhecimento, e vai dizendo. E aí ele diz assim, olha o versículo 8. Dá uma olhada no 8. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, porque é processual, como nós estamos dizendo, é crescente, porque é um caminhar com o nosso Senhor, faze com que não sejais nem inativos. Nós nunca seremos inativos se nós vivemos essa realidade. Sabe por quê? Porque tudo vai vir, provém da nossa primeira atividade. Qual é a nossa primeira atividade? A nossa vida de comunhão com o nosso Senhor. Essa é a nossa primeira atividade. Lembra da última pregação? O primeiro botão. O primeiro botão está colocado? Tá. Então as outras coisas vão se ajustando. É a primeira atividade. Nós nunca seremos inativos. É um erro achar que ser ativo quer dizer que somos realmente ativos. Porque nós somos ativos do jeito certo se tivermos a primeira atividade. Estarmos diante do nosso Senhor, perguntando para Ele o que fazer. É assim que fazemos? Não é assim? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ele diz assim, e nem frutíferos, não vamos ser infrutíferos, pelo contrário, nós vamos conhecer o coração do nosso Senhor. No pleno conhecimento dele, porque nós vamos conhecer o Senhor. Porque se há essa realidade, irmãos, o Senhor, como já disse, vai compartilhar conosco o seu coração. O Senhor quer compartilhar conosco o seu coração. Mas para Ele compartilhar o seu coração conosco, irmão, precisa ter uma realidade de vida. O Senhor não vai compartilhar o seu coração de qualquer maneira. Para que haja essa realidade de compartilhamento, de companheirismo, de amizade, é necessário, primeira coisa, essa vida estabelecida e crescente com o nosso Senhor. Os irmãos estão entendendo? E aí o Senhor vai compartilhando o que Ele quer. E nós vamos percebendo algo que por nós mesmos nós nunca vamos conseguir perceber. Não conseguimos. Podemos achar que conseguimos. Que a maioria das coisas que nós apreciamos e gostamos, o Senhor vai mostrando para nós que Ele repudia, que Ele não gosta, que não é do agrado dEle. Ele vai nos mostrando, é Ele quem nos mostra, porque nós não temos condição de ver. Não temos. Ele vai falando conosco, vai nos mostrando, amado irmão. E então a gente vai apreciando aquilo que Ele aprecia. Entendeu? A gente começa a gostar daquilo que Ele gosta, porque Ele vai compartilhar conosco o seu coração. Isso é vida com Ele. E o que Ele diz? O versículo seguinte. Isso tudo é consagração. Mas se não há essa consagração, irmão, se não há essa centralidade de Cristo Jesus, olha o que perde. 9, está falando a cristão, não está falando a ímpio, está falando conosco, os cristãos. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes perdeu a visão. E quando perde a visão espiritual, como é que se vive? Ele vai dizer como é que vai se viver. Olha como é que se vive quando perde a visão espiritual. Em seguida ele diz, vendo só o que está perto. Quando perdemos a visão espiritual, nós vemos só o que está perto. E quando a gente vê só o que está perto, o que acontece conosco? Continue o texto. Você vai ver o que acontece conosco. Ficamos esquecidos da purificação dos seus pecados de outrora. O que ele está dizendo? É que nós começamos a andar nos pecados que outrora foram perdoados. Entendeu? O que ele está dizendo? É que quando nós perdemos a consagração, perdemos a visão, começamos a só andar por aquilo que vê, só andar por aquilo que vê perto, então nós voltamos a praticar aqueles pecados que antes já tínhamos tido vitória. Pecados corriqueiros e pecados antigos, né? Pecados antigos, que é tão frequente na vida daquele que perdeu a sua visão espiritual. Irmão, vida cristã normal não é vivermos nos mesmos pecados. Não é. Vida cristã normal é crescermos e crescermos e crescermos, e indo ganhando vitória cada vez mais sobre o pecado. Não quer dizer que não vamos ter queda. Não. Não estamos falando isso. Quer dizer, irmão, que
nós olharemos o pecado como o pecado é. Como compartilhei na última vez com os irmãos. Pecado é um veneno que vai gerar morte. Então vai ser cada vez mais nossa vida um acidente. Vamos parar com aquilo de sabe que é errado, mas vai e faz. Isso é obstinação. Perdeu a visão espiritual. E aí perde o quê? Perde o propósito. Por que que o Senhor está fazendo tudo isso em nossa vida? Aí Ele vai dar o propósito. O 10 já lemos, que é a chave do texto é o 10, que explica todo esse contexto aqui. O versículo 11 é o propósito. Por que para Ele? Por que sermos transformados? Por que crescermos numa vida de boas obras? Por quê? Versículo 11. Olha que lindo, irmão. Propósito final aí. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino de Deus, nosso Senhor. Por que nós precisamos ter essa vida com o Senhor? Perseguir essa vida. Buscar essa vida. Por quê? Por que o Senhor permite tantas coisas em nossa vida? Por que o Senhor está desejoso tanto de trabalhar as nossas vidas? Por quê? Para que possamos entrar no seu reino. Não é no céu. O céu não tem nada a ver com isso. Se você é cristão, nasceu de novo, morrer depois dessa pregação, você vai para o céu. Vai para o Senhor. Está garantido. Né? Graças a Deus por isso. Temos a certeza disso. Não está falando de céu. Está falando do quê? De reino. Para reinar com Cristo tem que ser como Ele. Para reinar com Cristo tem que ser o centro. Para reinar com Cristo precisamos, irmãos, avançar. Porque Cristo não pode ter do seu lado uma companheira egocêntrica. O que é o egocêntrico? Já fala, né? É egocêntrico, voltado para si. Se está triste, Deus existe para fazer ele feliz. Se está sofrendo, Jesus existe para confortar ele. Estava cortando o cabelo esses dias num lugar, enquanto o rapaz cortava o meu cabelo, entrou um mocinho vendendo algumas coisas, e eles estavam conversando, e eu só ouvindo. E eu percebi que o rapaz era cristão. E o rapaz, em tudo ele falava, não, mas em nome de Jesus, deve ser crente, né? De repente o cara falou assim, mas a coisa está indo assim, falando do negócio dele. Esse moço falou assim, não, em nome de Jesus, esse negócio vai para frente. Eu falei, pensei comigo, é assim, se abre um negócio, Deus existe para fazer você prosperar? Não. Vida egocêntrica, tudo voltado para nós. Se está bem, está bem. Nós somos assim, né? Se as coisas estão indo bem, nós estamos bem. Se as coisas não estão indo bem, nós não estamos bem. Vida egocêntrica. Temos que ser trabalhados, irmãos. Tem um propósito, o reino eterno. Não podemos ter uma visão limitada. A visão tem que ser muito maior. Temos que ver por que estamos aqui. Por que você ainda não foi levado? Porque você está sendo preparado para o reino eterno do Senhor. 2 irmãos missionários, foram missionários, os 2 trabalharam no mesmo país, jovens. Trabalharam um tempo e esse irmão, um irmão mais novo, com 27 anos, se não me engano, morreu, e o outro ficou mais tempo, viveu até 85 anos. E esse irmão sempre orava ao Senhor, por que o Senhor levou ele e me deixou viver tanto? E o Senhor disse para ele, para aquele irmão, porque você precisava ser mais trabalhado. Irmão, se você ainda não foi, é porque tem um propósito. O propósito não é aquele, tantos outros, tudo isso é apenas uma coisinha. O propósito é esse, preparar você para o reino eterno. E tudo que o Senhor está fazendo na sua vida,
tudo que Ele dá, tudo que Ele tira, é te preparar para reinar com Ele pelos séculos dos séculos. Por isso Ele derramou o seu sangue. Mas para que isso aconteça, Ele tem que ser o centro. Amém, amados irmãos? Não era para falar de Atos. Então deixamos o Atos. Se o Senhor quiser, uma outra hora falamos de Atos. Mas o encargo pessoal do meu coração é esse. Cuide, irmão. Cuide da sua vida. Guarde o seu coração. Porque nós fomos salvos. E o Espírito Santo tem falado conosco. Você não foi salvo para viver assim. Não. Você foi salvo para mim. Para que eu seja totalmente o centro na sua vida. Para que eu reine na sua vida. Para que a sua vida seja trabalhada e trabalhada e trabalhada. E cada vez mais trabalhada. E há poder dentro de você para que você cresça nisso. Para que você tenha condição de reinar com o Senhor pelos séculos dos séculos. Peça ao Espírito Santo que ajuste o seu foco, porque senão, outras coisas tomarão o lugar. E o Senhor vai estar falando para você, volte, e você vai estar dizendo, voltar do quê? Está tudo certo? Entendeu? Mas que o Senhor fale conosco. Porque precisamos, irmãos. Porque tem muito mais para nós. Muito, muito mais. Amém. Senhor, nós colocamos a Tua palavra diante de Ti. Te suplicamos, Senhor, que o Senhor continue falando conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, nós rogamos a Ti que o Senhor abra os nossos olhos, mas também abra os nossos ouvidos. E que possamos ouvir da Tua boca, Senhor, aquela tão linda palavra que disse, bem-aventurados são os seus olhos, porque veem, e os seus ouvidos, porque ouvem. Porque muitos profetas e justos do Antigo Testamento desejaram ver e ouvir essas verdades. E nós temos esse privilégio, Senhor, de ouvir essas verdades tão maravilhosas do Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a responder a Ti. Pinga nos nossos olhos o Teu colírio, Senhor. Porque só o Senhor pode fazer isso. Do contrário, nós nunca veremos nada. E nós estaremos naquela condição tão terrível de Laodiceia, achando que não precisa de nada, de que está bom. Mas o Senhor tem muito mais para nós, Senhor. E o Senhor mesmo diz, recomendo que de mim compres. Porque nós temos aprendido aqui, Senhor, que há um preço a ser pago. Nesse caminhar com o Senhor, há um preço a ser pago. E esse preço custa a nossa própria vida. Porque o Senhor mesmo disse, quem quiser vir após mim, se veio, então negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Queremos te seguir, Senhor. Queremos botar os nossos pés aonde o Senhor coloca os pés. Queremos ouvir a Tua doce voz, ó bendito pastor. Porque o Senhor fala com as Tuas ovelhas que estão aqui. Todos nós somos as Tuas ovelhas. E todos nós, Senhor, estamos aqui na condição de dizer ao Senhor, fala conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz. Para que as nossas cadeias espirituais, amarras espirituais, caiam de nossas vidas. E o Teu caráter, Senhor, seja cada vez mais formado em nós. E assim tenhamos condição
de andar nas boas obras preparadas na eternidade. Que grandes obras são essas, Senhor, que o Senhor fez naquela cruz para nós. E nós queremos andar nas tuas obras, nas tuas maravilhosas obras, e sermos usados pelo Senhor, sermos vasos nas tuas mãos, homens e mulheres, instrumentos nas tuas mãos, para que o Senhor possa chegar a lugares aonde o Senhor precisa de instrumentos para chegar. E esses instrumentos somos nós, Senhor. Mas isso só acontecerá se nós voltarmos para o Senhor. Que possamos ouvir da sua voz: amado Senhor, tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Que possamos ouvir do Senhor. E que nessa semana, Senhor, o teu falar conosco nos coloque realmente de joelhos na tua presença. E que possamos pagar esse preço de te buscar durante essa semana e de clamar a ti e de rogar a ti que o Senhor nos dê essa realidade cada vez maior com o Senhor, do Senhor ser o centro e assim, Senhor, o Senhor ser santificado nos nossos corações, porque é isso que nós queremos, Senhor. É isso que nós queremos para nós, esse corpo que se reúne aqui, sermos fiéis à tua voz. Que o Senhor encontre, Senhor, nessa cidade de Maringá, tão carente de testemunho, homens e mulheres que têm andado com o Senhor. Homens e mulheres que Cristo é o centro de suas vidas. Homens e mulheres que realmente o Senhor está usando nos lugares aonde vão. Para a glória, Senhor, e honra do teu nome. Seja adorado, Senhor. Seja visto no nosso meio, exaltado, porque o Senhor é digno de toda a adoração. Bendito seja o teu nome. Amém, Senhor.